Boa noite a todos, Pai do Senhor. Está iniciando a 16ª aula do nosso curso básico de teologia. Estamos no terceiro tópico desse tema, antropologia, a doutrina do homem. Estaremos estudando hoje, na 16ª aula, sobre tópico 3, sobre aspectos da imagem de Deus no homem. Tópico 3, aspectos da imagem de Deus no homem. Podemos ver que a Bíblia relata no livro de Gênesis: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 5, versículo 1, Gênesis capítulo 9, versículo 6, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, 28 e 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Efésios, capítulo de número 2, versículo 10. Efésios, capítulo 4, versículo de número 24, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 3, versículo 10, Tiago capítulo 3, versículo 9, Isaías capítulo 43, versículo 7. Todas essas referências bíblicas vai nos dizer que o homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. Foi feito como Deus em caráter e personalidade. E em todas as escrituras, o ideal e alvo exposto diante do homem é o a Deus. Levítico 19, 2, Mateus 5, 45 e 48 e Efésios capítulo 5, versículo de número 1. As palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos, e uma bela e outra, portanto não se refere às duas coisas diferentes. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, são empregadas duas palavras, mas no versículo 27, somente a primeira delas. É evidente que esta é considerada suficiente para expressar a ideia completa. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1, só ocorre a palavra semelhança, mas no versículo 3 desse capítulo, acha-se de novo ambos os termos. Gênesis capítulo 9, versículo 6, contém somente a palavra imagem, como a expressão completa da ideia. Volvendo ao Novo Testamento, vemos a palavra imagem e glória empregadas em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 7, somente imagem em Colossenses capítulo 3, versículo 10, e só semelhança em Tiago capítulo 3, versículo de número 9. Evidentemente, os dois termos são empregados um pelo outro na Escritura. Naturalmente, isto implica que o homem foi deveras criado também à semelhança de Deus, e que esta semelhança não é algo de que ele foi revestido mais tarde. A opinião geral é que a palavra semelhança foi acrescentada à palavra imagem para expressar a ideia de que a imagem era uma imagem muito semelhante, perfeita. A ideia é que pela criação, aquilo que é arquetípico em Deus tornou-se típico no homem. Deus é o original do qual o homem foi feito uma cópia. Isso significa, é claro, que o homem não só leva a imagem de Deus, mas é sua própria imagem. Isto é dito com clareza em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 7.
mas não significa que não se pode dizer também que ele leva a imagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. É ser como Deus, e ser como Deus significa ser como Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Consideremos alguns dos elementos que constituem a imagem divina do homem. Primeiro, justiça original. Diz-nos a Bíblia que Deus fez o homem muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 31, muito bom e reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. O Novo Testamento indica muito especificamente a natureza da condição original do homem, onde fala do homem sendo refeito em Cristo, isto é, como sendo levado de volta a uma condição anterior. É evidente que a condição a qual ele é restaurado em Cristo não é de neutralidade, nem boa nem má, na qual a vontade está no estado de perfeito equilíbrio, mas sim um estado de verdadeiro conhecimento. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Justiça e santidade, Efésios capítulo 4, versículo de número 24. Esses três elementos constituem a justiça original, perdida por causa do pecado, mas reconquista em Cristo. Pode-se lhe chamar imagem moral de Deus, ou imagem de Deus no sentido mais restrito da palavra. A criação do homem, segundo esta imagem moral, implica que a condição original do homem era de santidade positiva e não um estado de inocência. Segundo, espiritualidade. Deus é espírito e é simplesmente natural esperar que este elemento de espiritualidade também acha expressão no homem como imagem de Deus, e que é assim já vem indicando na narrativa da criação do homem. Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, conforme está escrito em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. O fôlego de vida, ou sopro de vida, é o princípio da sua vida, e a alma vivente é a própria existência do homem, o seu ser. A alma está unida e adaptada a um corpo, mas também pode ser necessário existir sem o corpo. Em vista disso, podemos falar do homem como ser espiritual e também, nesse sentido, como imagem de Deus. Nesse contexto, pode-se levantar a questão se o corpo do homem também constitui uma parte da imagem, e ao que parece esta questão deve ser respondida afirmativamente. Diz a Bíblia que o homem, não apenas a alma do homem, foi criado à imagem de Deus, e o homem, a alma vivente, não é completo sem o corpo. Além disso, a Bíblia apresenta o assassínio como destruição do corpo. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. E também como destruição da imagem de Deus no homem, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Não precisamos procurar a imagem na substância material do corpo. Acha-se ela antes do corpo visto como o instrumento próprio para a autoexpressão da alma. Mesmo o corpo está destinado a tornar-se no fim um corpo espiritual, isto é, um corpo totalmente dominado pelo Espírito, um instrumento perfeito da alma. Terceiro, responsabilidade. Deus nos deu um dever a cumprir. Quem nos deu? Deus. Deus, Ele nos deu um dever a cumprir. Qual é esse dever? Os seres humanos não foram colocados na terra
simplesmente para existir ou gozar do seu ambiente agradável. Deus deu a terra para o homem sujeitar e dominar. O homem tem uma tríplice responsabilidade na terra. Ele tem uma responsabilidade com Deus, ele tem uma responsabilidade consigo mesmo e ele tem uma responsabilidade com o mundo. Assim, em cada indivíduo há uma necessidade inerente em ser algo e fazer algo. O ser humano sente que é responsável diante de Deus. Há um sentido de obrigação diante de um ser superior. Ele é abençoado e dominado por este senso de responsabilidade. Alguns teólogos entendem que em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o imperativo cultural, o imperativo evangelístico é por causa da queda, mas o imperativo cultural é por causa da criação. Isto significa que qualquer profissão ou vocação que usa as coisas do mundo para glorificar a Deus, abençoar e melhorar a vida humana, pode ser vista como um chamado de Deus. O alvo do homem não é escapar do mundo, nem aceitar o mundo passivamente, nem buscar harmonia com a natureza, mas sujeitar, dominar e usar o mundo para seu benefício. A harmonia com o mundo, até certo ponto, é preciso, mas a nossa atitude deve ser mais ativa do que passiva. Precisamos transformar o mundo. Entende isso aqui? Precisamos transformar o mundo, não somente existir em harmonia com ele. O animal depende de um lugar já apropriado para viver. O homem transforma e o torna adequado para viver. Quarto, imortalidade ou perpetuidade. Imortalidade ou perpetuidade. Diz a Bíblia que só Deus tem imortalidade, segundo está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16. Isto pareceria excluir a ideia da imoralidade humana, mas é mais que evidente pela Escritura que o homem também é imortal. Em algum sentido da palavra, o sentido é que somente Deus tem imortalidade com uma qualidade essencial, tem-na em si e de si próprio, ao passo que a imortalidade do homem é uma dádiva é derivada de Deus. O homem, se a gente for analisar, o homem foi criado imortal, não apenas no sentido de que sua alma foi dotada de uma existência interminável, mas também no sentido de que ele não levava dentro de si as sementes da morte física, e em sua condição não estava sujeito à lei da morte. Foi feita a ameaça da morte como punição do pecado, segundo está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17, e que isso inclua a morte corporal ou física. Está patente em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Paulo nos fala de que o pecado trouxe a morte ao mundo, segundo está escrito em Romanos 5,12, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21, e que morte deve ser considerada como o salário do pecado, segundo está escrito em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Quinto, moralidade. Moralidade significa que o homem tem a capacidade de fazer julgamento moral em relação a Deus. O homem sente que tem o dever de obedecer e que qualquer desobediência traz sobre si mudanças no seu relacionamento com
à divindade, segundo está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Emmanuel Ratti resumiu seus grandes pensamentos na seguinte frase: duas coisas me causam admiração e assombro crescente, na medida em que reflito honestamente sobre elas, o céu cheio de estrelas e a lei moral dentro de mim. O homem não só fora criado com uma natureza moral, mas moralmente bom, sem pecado, segundo está escrito em Gênesis capítulo 1, 31 e Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. O homem foi criado em santidade, justiça e amor. O homem se relacionava com Deus, mesmo com a entrada do pecado no mundo. O homem não perdeu totalmente a sua imagem moral de Deus, pois ele continua com a imagem desfigurada, para ser restaurada na redenção em Cristo. A consciência é a parte intelectiva do ser moral. Ela é, num sentido, a voz de Deus no homem. Funciona como o juízo do homem aplicado ao seu próprio procedimento, quer aprovando as suas ações, quer reprovando-as. Mas a consciência é também falha. Ela é influenciada pelas instruções recebidas e por fatores culturais. Essas instruções formam uma lei moral para a vida, segundo a qual a consciência pode julgar. Portanto, com a penetração do pecado no mundo, afetando todas as culturas e todos os sistemas humanos, a consciência também passou a receber instruções moralmente erradas, e a lei moral para a vida, formada na consciência, é imperfeita, segundo está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 15, Romanos capítulo 9, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Hebreus capítulo 9, versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 16. Estamos aqui finalizando o tópico de número 3. Agora estaremos estudando o tópico de número 4. Tópico de número 4, que traz por tema o homem no estado pecaminoso. Tópico 4, o homem no estado de pecado. De onde veio o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou, os anjos quem pecaram, e dos dois casos o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 4. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. A palavra nos fala isso em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 4. Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: não fará justiça, ó juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18, versículo de número 25. E ele o diz com justiça: longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Jó capítulo 34, versículo de número 10. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Isso está escrito em Tiago capítulo 1, versículo de número
13. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. É um problema que se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal. É uma doença sempre presente na vida em todas as manifestações destas, e é matéria da experiência diária na vida de todos os homens. Os filósofos foram constrangidos a encarar o problema e a procurar uma resposta quanto à origem de todo mal, e particularmente do mal moral que há no mundo. A alguns pareceu uma parte de tal modo integrante da vida, que buscaram uma solução na constituição natural das coisas. Outros, porém, estão convictos que o mal teve uma origem voluntária, isto é, que se originou da livre escolha do homem, quer na existência atual, quer numa existência anterior. Esses já acham-se bem mais perto da verdade revelada na palavra de Deus. Tópico 4.1: alma e corpo. A relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada na seguinte maneira. Primeiro, a alma é o depositário da vida. Ela figura em tudo que pertence ao sustento, ao risco e à perda da vida. É por isso que em muitos casos a palavra alma tem sido trazida à vida. Gênesis 9:25, Provérbios 7:23, Êxodo capítulo 21, versículo 23 ao 30, Êxodo capítulo 30, versículo 12 e Atos capítulo 15, versículo de número 26. A vida é o entrosamento do corpo com a alma. Quando a alma e o corpo se separam, o corpo não existe mais. O que resta é apenas um grupo de partículas materiais no estado de rápida decomposição. Segundo, a alma penetra e habita em toda parte do corpo e afeta mais ou menos diretamente todos os seus membros. Este fato explica porque as Escrituras atribuem sentimentos ao coração e aos rins. Salmo 73:21, Jó 16:13, Jó 38:36 e Provérbios capítulo 23, versículo 16. Terceiro, por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões percebem-se por esses sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, e são transmitidas ao cérebro por meio do sistema nervoso. Por meio do cérebro, a alma elabora essas impressões pelo processo do intelecto, da razão, sentimentos e da vontade. A alma age sobre essas impressões, enviando ordens a várias partes do corpo, através do cérebro e do sistema nervoso. Quarto, a alma estabelece contato com o mundo por meio do corpo, o qual é o instrumento da alma. O sentir, o pensar, o exercer vontade e outros atos são todos eles atividades da alma e do eu. É o eu que vê e não somente os olhos. É o eu que pensa e não meramente o intelecto. É o eu que pede e não simplesmente a língua ou os membros. Quando o membro é ferido, a alma não pode funcionar bem por meio do mesmo. Em caso de lesão cerebral, pode resultar-se em demência. A alma então passa a ser como um mestre de música, com o instrumento danificado ou quebrado. Tópico 4.2: a alma e o pecado. Tópico 4.2: a alma e o
pecado. A alma vive a sua vida natural através dos instintos. Esses instintos são forças motrizes da personalidade, com as quais o Criador notou o homem para fazê-lo apto para uma existência terrena, assim como dotou de faculdades espirituais para fazê-lo capaz de uma existência celestial. É chamado de instintos ou dotes porque são impulsos congenitais implantados dentro criatura a fim de capacitá-la para fazer instintivamente o que é necessário para originar e preservar a vida natural. São 5 instintos ou dotes como segue. Primeiro, autopreservação, instinto que nos avisa de perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos. Segundo, instinto aquisitivo, a possuir, que nos conduz a adquirir as provisões para sustento próprio. Terceiro, instinto de alimentar-se, impulso que leva a satisfazer a fome natural. Instinto reprodutivo, que conduz à perpetuação da espécie. Quinto, instinto de domínio, que conduz a exercer certa iniciativa própria necessária para o desempenho da vocação e das responsabilidades. O registro desses dotes ou instintos do homem, concedidos pelo Criador, acha-se nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, o ser humano tem dentro de si, a alma carrega dentro de si 5 instintos. Os registros desses instintos ou dotes no homem concedidos pelo Criador acha-se nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Primeiro, o instinto de autopreservação implica na proibição e no aviso. Olha o que está escrito em Gênesis: mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Segundo, o instinto aquisitivo aparece no fato de ter Adão recebido de Deus o lindo jardim do Éden. Terceiro, o instinto de alimentar-se percebe nas palavras: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as aves em que há fruto, que de semente servos-ão para alimento. Quarto instinto que está dentro de nós, o instinto de reprodução. Refere-se a essas declarações: homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. O quinto instinto que há dentro de nós, trazido pela nossa alma, é o instinto. Ao quinto instinto, domínio, refere-se ao mandamento: enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Deus ordenou que as criaturas inferiores fossem governadas primeiramente pelos instintos, mas o homem foi elevado à dignidade de possuir o dom de livre-arbítrio e razão, com os quais poderiam disciplinar-se a si mesmo e tornar-se árbitro do seu próprio destino. Como guia para o regulamento das faculdades do homem, Deus impõe uma lei. O entendimento do homem quanto a esta lei produziu uma consciência, que significa literalmente como com conhecimento. Quando o homem deu ouvido à lei, teve a consciência esclarecida. Quando desobedeceu a Deus, sofreu, pois a consciência o acusava. No relato da tentação, escrito em Gênesis capítulo 3,
Lemos como o homem que cedeu à concupiscência dos olhos, à cobiça da carne e à vaidade da vida, segundo está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, e usou os seus poderes de modo contrário à vontade de Deus. A alma consciente e voluntariamente usou o corpo para pecar contra Deus. Esta combinação de alma pecaminosa e corpo humano constitui o que se conhece como o corpo do pecado, conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 6, ou a carne. A carne define-se como a soma total dos instintos dos homens, não como vieram das mãos do Criador, mas sim como são na realidade pervertidos, assim como são na realidade pervertidos e feitos anormais pelo pecado. É a natureza na sua condição caída, enfraquecida e desorganizada pela herança racial derivada de Adão e pervertida por atos voluntários pecaminosos. O abuso ou aberração desses instintos e faculdades dados por Deus que formam a base do pecado, por exemplo, o egoísmo, a sensibilidade, a inveja e a ira, são aberrações do instinto da autopreservação. O roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisição. Não roubarás e não cobiçarás. Querem dizer, não pervertereis o instinto de aquisição. A glutonaria é a perversão do instinto de alimentar-se, portanto é pecado. A impureza, adultério, prostituição, fornicação é perversão do instinto de reprodução. A tirania, a arrogância, a injustiça e a implicância representam abusos do instinto do domínio. Assim notemos que o pecado fundamentalmente é o abuso ou aberração das forças com que Deus nos dotou. Os impulsos pecaminosos da alma devem ser extirpados. É essa a obra do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, 5 e Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Tópico 4.3, provação e queda do homem. A liberdade do homem inclui necessariamente o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Tem havido dúvidas quanto ter o homem escolhido o mal, sabendo que era mal. Mas não pode haver dúvida que o homem pudesse tomar o mal por bem. Ele não era infalível e, portanto, estava sujeito ao pecado. A provação através da qual Deus provou os nossos pais não tinha como propósito tentá-los e induzi-los inevitavelmente à queda. Ela tinha uma finalidade didática que, em suma, visava conduzir o homem a uma maior perfeição, tornando o hábito para se tornar co-participante das realizações de Deus na terra. A admoestação de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 17, não tinha propósito simplesmente proibitivo, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Nenhuma autoridade de bom senso estabeleceria leis tendo em mente que elas seriam quebradas, mas sim obedecidas, contribuindo desta forma para o progresso comum da sociedade que governa. Não obstante perfeito, quando comparado com a absoluta perfeição de Deus,
O homem não estava predestinado à queda e à destruição. Ele caiu como resultado da escolha que fez, em desobediência à orientação divina. A queda não era a única saída. Ele poderia ter obedecido a Deus e assim ser confirmado em obediência, mas não o fez, de sorte que, quando de livre e espontânea vontade comeu do fruto proibido, descobriu que Deus não é cúmplice do pecado do homem. Tópico 4.4. Tópico 4.4 é o último tópico desse assunto que nós estamos estudando: antropologia, a doutrina do homem. O tópico 4.4 é o último tópico desse estudo: antropologia, a doutrina do homem. Tópico 4.4: as alianças entre Deus e o homem. Como Deus se relaciona com o homem? Desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus revela às pessoas como Ele deseja que haja e também faz promessas de como agirá com eles em várias circunstâncias. A Bíblia contém vários tratados a respeito das provisões que definem as diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem que ocorre nas Escrituras, e frequentemente chama esses tratados de aliança. Podemos apresentar a seguinte definição das alianças entre Deus e o homem nas Escrituras. Uma aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Apesar de esta definição incluir a palavra acordo para indicar que há duas partes, Deus e o homem, que precisam ingressar nas provisões do relacionamento, a frase divinamente imposto também é incluída para mostrar que o homem jamais pode negociar com Deus ou alterar os termos desse acordo. Ele apenas pode aceitar as obrigações da aliança ou rejeitá-las. Primeira aliança, a aliança das obras. Alguns têm questionado se é apropriado falar de uma aliança de obras entre Deus e Adão e Eva no jardim do Éden. A própria palavra aliança não é utilizada no relato de Gênesis. Todavia, as partes essenciais da aliança estão todas lá. Uma definição clara das partes envolvidas, um conjunto de provisões que compromete legalmente e estabelece as condições do relacionamento, a promessa de bênção pela obediência e a condição para obter aquelas bênçãos. Segunda aliança, a aliança da redenção. Teólogos falam de outro tipo de aliança, uma aliança que não é entre Deus e o homem, mas entre os membros da Trindade. A essa aliança chama aliança da redenção. É um acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo, na qual o Filho concordou em tornar-se homem, ser nosso representante, obedecer às exigências da aliança das obras em nosso favor e pagar o preço do pecado que merecemos. As Escrituras ensinam, de fato, sua existência, sim, pois fala de um plano específico e do propósito de Deus como um acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo para obter nossa redenção. Terceira aliança, a aliança da graça. Elementos essenciais da aliança da graça. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras,
foi necessário que Deus criasse um novo caminho, caminho este pelo qual o homem pudesse ser salvo. O restante das Escrituras, após o relato da queda em Gênesis capítulo 3, narra como Deus operou na história um surpreendente plano de redenção por meio no qual pessoas pecaminosas poderiam chegar a ter um relacionamento consigo. B. Várias formas de aliança. Apesar de os elementos essenciais da aliança da graça permanecerem os mesmos por toda a história do povo de Deus, os termos específicos da aliança variam conforme a ocasião. Na época de Adão e Eva, havia apenas uma singela sugestão da possibilidade de um relacionamento com Deus na promessa da semente da mulher em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e na provisão graciosa da parte de Deus de vestir Adão e Eva, segundo está escrito em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Estamos aqui finalizando a nossa 16ª aula e estamos aqui também encerrando um assunto que abordou alguns dias do nosso estudo aqui, que traz por tema antropologia, a doutrina do homem. Eu quero agora convidar o pastor Carlos Augusto, que fará as declarações finais dessa aula de hoje. O pastor Carlos vai fazer as considerações dessa aula de hoje. Estamos aqui finalizando a 16ª aula. Estamos com 42 minutos de aulas e amanhã, se Deus permitir, entraremos na 17ª aula. 17ª aula. E o assunto de amanhã será pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Amanhã nós iremos iniciar o capítulo de número 5 do nosso material. Amanhã nós iremos iniciar o capítulo número 5 do nosso material, que estamos usando para esse curso básico. A 7ª aula, 17ª aula. E o tema que iremos abordar a partir da 17ª aula traz por tema pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então amanhã o estudo vai iniciar sobre pneumatologia. O que significa pneumatologia? Pneumatologia significa doutrina do Espírito Santo. Então estaremos na próxima aula, na 17ª aula, iniciando o assunto sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu quero que todos fiquem na paz do Senhor, e se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre o Espírito Santo de Deus. Não esqueça, amanhã, às 8 horas, 17ª aula do nosso curso básico de teologia. A aula amanhã, o pastor Carlos está perguntando, a aula amanhã vai começar às 20 horas e 30 minutos. Às 20 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui amanhã, iniciando a 17ª aula do nosso curso básico de teologia. E nessa 17ª aula, nós estaremos dando início ao capítulo 5 do nosso material. E no capítulo 5 nós iremos abordar o tema pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu gostaria que você que entrou e compartilhasse esta aula de hoje. E que todos venham ter uma boa noite. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Carlos. Até amanhã, se Deus permitir. Compartilhe aí, pastor Carlos, a 16ª aula do curso
básico de teologia. Tenha uma boa noite a todos.